Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Depois de um século de Era Vargas, a gente vai seguir o conteúdo e cair na Segunda Guerra Mundial para depois a gente adentrar conteúdos dentro do contexto da Guerra Fria. E eu preparei uma aula, que na verdade virou aulas, haja babado. Eu tentei privilegiar assuntos que talvez não seja de conhecimento geral. Todo fato histórico ele pode ser contado por vários viés. Obviamente que o Ocidente ele é bombardeado por narrativas oriundas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, principalmente quando a gente fala da vitória dos aliados, aquela coisa. E pouca gente vê sobre as narrativas que foram construídas pelos chineses, pelos japoneses, pelos soviéticos, pelos povos que estavam na condição de colônia. Lembre-se que muitos países europeus ainda tinham colônias no continente africano, no continente asiático, que foram obrigadas a fornecer tropas para ajudar os seus países imperialistas. Há pouco espaço para as narrativas desses grupos que eu falei, até porque a gente tem um meio de comunicação meio que hegemonicamente ocidental. Se deve à hegemonia narrativa do Ocidente, principalmente nesses dois países que eu falei, não são os únicos, obviamente. Faz com que a gente tenha só um viés da narrativa da guerra. Eu espero que vocês gostem, deu trabalho de fazer, vou te falar. É, era para ser uma aula, não vai ser só uma aula, de acordo com a divisão que eu fiz. Serão 3 aulas de Segunda Guerra Mundial, até porque, para não ficar pesado para vocês e nem para mim, não... Tá bom? Então vamos lá seguir o bonde. Vamos entender isso aqui. Calmamente a gente vai compreendendo a composição geopolítica da Segunda Guerra. Para contrapor um Estado socialista, que é a União Soviética, e para contrapor o declínio do liberalismo, né, com a crise de 29, vai surgir 2 formas de governo, uma na Itália e uma na Alemanha, que vão ter características em comum. O anticomunismo, ou seja, eles são contra os ideais socialistas, e o antiliberalismo, ou seja, eles são contra a ideia de que o mercado deveria ser livre da intervenção do Estado. Olha lá o que aconteceu nos Estados Unidos, deixando assim. Eles eram antiliberalistas porque eles defendiam centralização do poder. Dentro da ótica do liberal, tem que ter uma liberdade no setor econômico. Só que para os governos que estão ascendendo na Itália e na Alemanha, era necessário a centralização do poder na figura do grande líder. Bacana? O meio termo, né, a terceira via encontrada. E aí o que vai acontecer? A gente pode estabelecer características em comum entre o fascismo e o nazismo. Algumas características a gente consegue vislumbrar em movimentos neonazistas e neofascistas que, infelizmente, existem até os dias de hoje. Então, vamos lá, um por um. Primeiro tópico, o culto ao líder. Quem é o líder do fascismo? Mussolini. Nazismo, Hitler. Acabou. Havia um departamento de propaganda muito forte que fazia uso dos meios de comunicação em massa justamente para propagar o culto ao líder. Aspecto 2, unipartidarismo. Gente, eles são formas de governo totalitário. No totalitarismo, não se prega um dos princípios democráticos, que é o pluripartidarismo, ou seja, a possibilidade da existência de vários partidos. Aqui no fascismo, no nazismo, vai ter só um partido. Doutrinação, óbvio, é necessário doutrinar a população para que ele defenda o sistema no qual estão vivendo. Como é que eles vão fazer o processo de doutrinação? Através da oratória do seu grande líder, mas também através da propaganda partidária. Centralização do poder, veja bem, em contraposição à ideia do liberalismo, deixar passar, deixar fazer, a centralização do poder na mão do grande líder significa que ele vai intervir sim na economia, né? Por isso que eles são antiliberais nesse aspecto. Bacana?
O uso do terror, o medo é um agente do controle, né? Quem já assistiu a trilogia do Batman do Nolan percebeu isso muito bem nas falas do Coringa. É você usar o medo, o pânico. E isso o sistema fascista e nazista souberam fazer muito bem. Censura, obviamente, se não havia possibilidade de ter partidos contrários ao Estado fascista e nazista, eles não permitiam uma imprensa livre, onde as pessoas podem escrever críticas ao governo. Não, eles vão ser censurados. Outro aspecto, militarização. Gente, todas as fotos do Mussolini e do Hitler, eles estão montados com militares, mesmo não tendo uma formação militar. A militarização, ela também está associada à figura do masculino perfeito, né? Da masculinidade ideal, né? O homem másculo é o homem armado. A arma é a extensão do seu falo. Nossa, até rimou. Mas isso é importante e isso é presente, tanto no fascismo quanto no nazismo, para vocês verem o quanto é frágil a construção da ideia de masculinidade. Ele tem que ser violento, ele tem que ter uma arma na mão, ele tem que estar disposto a defender a sua nação, por isso o nacionalismo exacerbado também é um aspecto comum. Então, isso tudo está ligado, gente. Tanto é que o movimento fascista e o nazista, eles são contrários a outras representações de masculinidade, que não seja a masculinidade heteronormativa. Bacana? Oitavo aspecto, a criação de inimigos internos, externos, reais ou imaginários, grupos de etnias considerados por eles inferiores. Então, eles constroem uma narrativa, não importa que seja real, né? A gente fica falando que fake news é produto da nossa contemporaneidade, que é maior mentira do que as mentiras propagadas pelo fascismo, pelo nazismo. Dizer que judeu tem um plano globalista de dominação do mundo. Isso é fake news, isso é fantasia. Só que existia por trás dessa criação desse inimigo um aparelho de propaganda ideológica muito forte. Por que o nacionalismo exacerbado também é importante, ou ultranacionalismo? Porque ambos vão defender a tese de que esses inimigos existem, interno e externamente, e é necessário a gente se armar até os dentes, até a alma, para defender a nação. E aí cada um vai no seu passado mitológico. O fascismo italiano vai lá no passado da formação do Império Romano, né? Os grandes imperadores, dominadores de território, conquistadores de novos mundos. E no caso do nazismo, eles vão fantasiar a formação de uma etnia que eles vão chamar de ariano. Depois eu explico isso calmamente para vocês. Mas eles vão lá buscar na mitologia alemã as bases da justificativa desse nacionalismo exacerbado. Racismo, ódio a etnias, não é invenção nazista ou fascista, está correlacionado ao darwinismo social. Darwinismo social foi uma pseudociência para justificar a ação imperialista dos países europeus no continente africano e asiático, principalmente. Quem não lembra o que é darwinismo social, volte e pesquise, porque eles vão hierarquizar, entre aspas, as espécies humanas de acordo com o seu nível de civilização. O racismo, ele vai legitimar o extermínio das etnias consideradas inferiores. Além do darwinismo social, a eugenia, que é também outro aspecto, uma pseudociência. Essas duas pseudociências são base para a gente entender o racismo, principalmente o racismo, e, por fim, os dois tópicos que eu tinha mencionado no início da minha fala, que são importantes para a gente entender o fascismo, assim como o nazismo, são duas formas de governo em contraposição ao ideal da Revolução Russa e contrário à ideia da não interferência do Estado no setor econômico. Por isso que são antiliberalistas nesse sentido. Bacana? E, por favor, nazismo e fascismo não são de esquerda. Pelo amor de Deus, não mata a professor de vocês. Muito bem, esse gatão sedutor é Mussolini. Lembre-se que a Itália vira casaca na Primeira Guerra, não passou despercebida
dentro dos tratados. Ela perdeu colônias na África, vai ter que pagar uma dívida de guerra, então essa economia está abalada. Então a gente tem uma situação de grave crise social. Ele vai formar um movimento fascista na Itália e eles vão promover várias marchas no território italiano, principalmente na capital, Roma. A marcha mais importante, porque é através dessa marcha que Mussolini ascende à condição de primeiro-ministro italiano, é a marcha para Roma, dia 28 de outubro de 1922. Isso, senhores, Mussolini ascendeu ao Estado antes de Hitler, antes da crise de 29. A Itália já estava numa crise absurda devido às consequências da Primeira Guerra. Lembre-se, em momentos de crise, que a sociedade está mais fragilizada e a ascensão de uma figura salvadora que se apresenta como aquele que vai solucionar todos os problemas da nação, uma pessoa popular que conseguia conversar com qualquer setor da classe social, fez com que muita gente marchasse junto a ele e conseguir pressionar o rei para que ele fosse nomeado primeiro-ministro. A partir do momento que Mussolini está no poder, ele vai fazer algumas concessões às classes sociais que o beneficiaram, que o patrocinaram. O Partido Nacional Fascista ele está correlacionado a setores industriais, aos setores empresariais italianos. Então, a primeira coisa que ele vai fazer estão relacionadas àqueles aspectos que eu mencionei no slide anterior. Primeira coisa, ele vai instituir a censura. Ele vai impor o unipartidarismo, mais uma característica dos regimes totalitários. Só vai existir um partido, que é o partido dele, o Partido Nacional Fascista. Legalizou a pena de morte, até porque eles têm um inimigo interno e externo muito forte, que pode impedir o desenvolvimento da Itália. Olha só, por isso que era importante que a pena de morte fosse legalizada novamente. E ele vai fazer isso. Ele criou a Carta de Trabalho do Lavoro, né? Não são leis de trabalho, são normas de conduta da classe trabalhadora para que não parassem a produção. Lembre-se, até porque, além da Carta do Lavoro, ele vai fechar o sindicato, todos os sindicatos vão ser fechados, e ele vai suprir o direito de greve. Por que o direito de greve foi suprido? E isso é importante para a gente entender que o fascismo não tem nada a ver com o Estado socialista, com o governo de esquerda. Não é, gente. Ele está suprindo a possibilidade da classe trabalhadora de se revoltar diante de uma injustiça, de ir para a rua reivindicar direitos. Como o setor industrial estava apoiando o Partido Nacional Fascista, nada mais justo que Mussolini, quando estivesse no poder, atendesse a demanda dessa classe que o financiou e o sustentou. E é por isso que ele vai cercear a liberdade política da classe trabalhadora. Por isso que o fascismo não é de esquerda, gente, por favor. Agora vamos ao sedutor. Adolf Hitler. Eu não sei se vocês sabem, Adolf Hitler não é alemão, é austríaco, tá? A Alemanha, como a gente viu, ela foi a mais prejudicada no pós-guerra. Além da crise econômica, que o Estado alemão estava passando por uma crise de moral mesmo, né? Por isso que o revanchismo alemão vai ser uma das razões para o estupim da Segunda Guerra Mundial. A crise era tão alarmante que a gente vai ter a formação de vários movimentos populares, com base ou em ideais socialistas, mas também vai surgir movimentos ligados à extrema-direita, como é o caso do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Ai, professora, tem um nome socialista, então é partido de esquerda. Ai, Deus, socorro. Hitler, ele, em uma das manifestações do grupo dele de extrema direita, ele vai ser preso. Durante a prisão dele, ele vai escrever um livro chamado Minha Luta. Nesse livro, ele vai desenhar a base do que a gente vai entender como nazismo. Então, lá tá os pressupostos ideológicos, mesmo que pseudocientíficos, do Terceiro Reich. O Partido Nazista estaria defendendo os
ideais da classe trabalhadora. Era uma forma de desmantelar o Partido Socialista Alemão. Era uma forma de enfraquecer os partidos de esquerda. E lembre-se, Hitler não vai defender a classe trabalhadora. Olha lá, o setor que apoia Hitler é o setor empresarial. Gente, quem é o setor que defende o fascismo? O setor empresarial. Quem é que defende o partido nazista? O setor empresarial. Então, gente, em nenhum momento, mesmo sendo movimentos populares de extrema direita, o fascismo e o nazismo, eles não estão pensando no trabalhador. Ele precisa do trabalhador para agitar as massas. Ele sabia que, pela tradição política, os partidos de esquerda são os partidos que pautam as demandas operárias. Então, era necessário agregar esse trabalhador, que ele precisa de massa, ele precisa de alguém levantando a bandeira, gritando o nome do partido, colocou o nome socialista, mas não tem nada. Gente, sabe o que é nada? É isso, não tem nada a ver com a base do socialismo, seja ele socialismo utópico, seja ele socialismo cristão, seja ele socialismo científico, muito menos socialismo científico de Karl Marx. Então, não tem nada a ver. É uma forma de agregar a classe trabalhadora para ser uma massa de manobra dentro do partido. Bacana? Depois que Hitler sai da prisão, o setor que o financia, o setor que o apoia, que é o setor empresarial. Através desse apoio, Hitler consegue ascender a chanceler e, posteriormente, com a morte do chefe de Estado, ele assume a chefia do Estado alemão, com o título de Führer. Pronto, acabou. Assim como Mussolini, Hitler consegue ascender ao governo usando o sistema. Nenhum dos dois perpetraram golpes. Todos eles conseguiram ascender de forma que o sistema de seus países tornasse legítima a sua ascensão política. E assim que ele consegue ascender ao poder, ele vai tomando as decisões que caracterizarão o Estado nazista. Primeira coisa, ele vai implantar um regime de exceção. Gente, fala sério, ele precisou da massa, ele agitou as massas. E aí, na primeira oportunidade que ele teve, ele vai suprir as liberdades sindicais, todos os sindicatos serão fechados, e vai suprir o direito de greve. Assim como o Mussolini, ele vai fazer aqui. Por quê? O interesse dele não é atender a classe trabalhadora, o interesse dele é atender o setor empresarial. Lembre-se disso. Assim como Mussolini vai implantar censura, e ele vai controlar o departamento de propaganda, porque através da propaganda ele vai fazer o culto à imagem dele. Perseguiu os opositores. Quem são os opositores do partido nazista? Todos os outros partidos, porque nenhum partido vai existir exceto o partido nazista. Então, novamente, o unipartidarismo. E, além disso, vai perseguir elementos judaicos, porque, diferente do fascismo italiano, que não, como eu posso dizer, que não cria e não forma um inimigo interno e externo claro e objetivo, o nazismo vai fazer isso com o judeu. Isso não significa, atente-se ao que eu vou falar, isso não significa que não existiram perseguições para além dos judeus. Depois eu trato isso em outras aulas. Bacana? Esse foi um aspecto muito forte no Tratado de Versalhes sobre a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Hitler começa a reconstruir as forças armadas alemãs, principalmente a aeronáutica e a marinha, que foram desmanteladas paulatinamente. Na surdina, Hitler vai desenvolvendo o setor industrial bélico para fazer o Terceiro Reich ser a maior potência bélica no início da Segunda Guerra. Os setores empresariais eles estão correlacionados até os dentes com o processo de reconstrução do setor militar alemão. Beleza? Espero que todos entenderam as bases do nazismo e do fascismo, para a gente entender a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola é conhecida como ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Aqui a gente tem as forças em disputa pelo território espanhol. De um lado, uma esquerda revolucionária, e do outro lado, o fascismo de Franco. A gente tem que lembrar que o fascismo, a forma do fascismo, ela não é endêmica italiana. A gente vai ter fascismo em Portugal, com Salazar, fascismo com Franco na Espanha. A gente dá destaque à Guerra Civil Espanhola
porque aqui a gente vai ter a atuação direta dos dois grandes nomes que citei há pouco, Hitler e Mussolini. Por quê? Ambos vão dar apoio militar e financeiro para Franco, devido ao apoio bélico tanto da Itália quanto da Alemanha. Franco conseguiu ter um poder militar superior à esquerda revolucionária e conseguiu vencer a Guerra Civil, que durou 3 anos. A ditadura de Franco vai durar até a morte dele. Ele ascende ao poder em 1939 e só sai do poder em 1975. Ele conseguiu manter uma ditadura fascista no território espanhol, mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial. Ao fundo, eu coloquei a pintura mais famosa de Picasso, que representa o contexto da Guerra Civil Espanhola. Essa charge foi feita por um brasileiro, Belo Monte, no início dos anos de 1939, que era uma sátira às ideias expansionistas de Hitler, um período que ele tinha apenas começado a invadir o território da Tchecoslováquia. O primeiro território, a gente tem a ideia de que o primeiro território que os nazistas invadiram foi a Polônia. Porém, o primeiro território invadido pelas forças nazistas foi a Tchecoslováquia. Só que o que acontece? A Tchecoslováquia foi invadida em 1938. Aí eu pergunto para vocês, o que a Liga das Nações, lá a mãe da ONU, fez? Nada. A Conferência de Munique, que reunia, né, os representantes dos países europeus, o representante do Estado tcheco pediu apoio, ajuda, principalmente a França. A França fez alguma coisa? Fez nada. Nem a França, nem a Inglaterra, que eram as nações que saíram vitoriosas da Primeira Guerra, levaram a sério ao pedido de ajuda do Estado tcheco. Por que eles não levaram a sério? Vamos tentar entender isso. Ingleses e franceses ficaram quietos diante das intenções expansionistas alemãs. Quem é o maior inimigo da Europa? Vou dar uma dica. Quem é o maior inimigo dos países europeus pós a Primeira Guerra Mundial? Isso mesmo, a União Soviética. Por que a União Soviética é o inimigo que tem que ser barrado e por isso que eles vão fazer o cordão sanitário ou o bloqueio continental? Porque eles defendem o fim do capitalismo. O nazismo defende o fim do capitalismo? Gente, presta atenção. O nazismo defende o fim do sistema capitalista? Não. Quem é o setor que patrocinou e beneficiou o partido nazista? O setor empresarial. Então, em nenhum momento o nazismo, em nenhum momento o fascismo negam o sistema capitalista. Eles não querem a destruição do sistema capitalista. O que eles pregam é uma centralização política que é diferente das teses defendidas pelos liberais. Mas em nenhum momento eles pregavam o fim do capitalismo. E é por isso que muitos historiadores dizem que pelo fato de não serem anticapitalistas, e por serem uma força a mais contra a expansão dos ideais socialistas, a França e a Inglaterra, que eram as democracias liberais de referência, ficaram caladas, deixaram eles avançar. E aí a consequência disso é que um ano depois a Alemanha vai invadir o território da Polônia. E aí sim, eles acordam, veem que tomaram a decisão errada, mas já é tarde demais. A Alemanha já está com seu setor militar forte o suficiente para iniciar uma nova guerra. Para a gente terminar nossa aula, a gente tem que entender que os 3 países que posteriormente vão compor o que a gente chama de países do eixo, eles vão começar processos de expansão militar em regiões estratégicas. Lá na Ásia, o Japão, por que o Japão vai começar o processo de expansionismo militar na região da Manchúria? Isso é importante, então presta. Por que o Japão ele vai invadir a Manchúria? O subsolo da região da Manchúria é rico em minérios de ferro de aço que são importantíssimos para o setor industrial. Lembre-se, o Japão é um território minúsculo, só que do final do século XIX ao início do século XX, ele conseguiu se industrializar através da era
Menjin. Isso aqui vocês viram ano passado comigo. Era Menjin, é o processo de industrialização no Japão, que começou através de uma parceria econômica com qual país? Isso mesmo, Tio Sam, Estados Unidos. Eles foram responsáveis por levar o processo de industrialização para o território japonês, que em pleno século XIX ainda era medieval. Por isso que eu falei para vocês que aquele filme, O Último Samurai, representa a Era Meiji. Em pouco tempo, o Japão conseguiu desenvolver um senso imperialista muito forte. Tanto é que eles tentaram invadir a região da Manchúria e conquistar uma parte dela em 1905, porque a região da Manchúria também era de interesse do Império Russo. Ali foi a primeira derrota do Império Russo. E aí o que acontece? Anos depois, em 31, eles invadem novamente a região da Manchúria para conquistar outras regiões que eles não tinham conquistado anteriormente. Só que eles não pararam por aí. Vai invadir o território chinês. O resto, gente, sabe o que é a China? É isso mesmo. O Japão vai tentar invadir toda a China, velho. E deixar a China sob comando japonês. O conflito entre chineses e japoneses, ele só vai terminar em 1945. Então, a guerra entre japoneses e chineses inicia aqui em 31 e só vai acabar em 45, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o fim das forças militares do eixo, na qual se inclui o Japão. A Itália, para se recuperar da sua crise socioeconômica e principalmente reconstruir o seu setor industrial, lembre-se, quem é o setor responsável pelo apoio e ascensão de Mussolini ao poder? A área empresarial. Porque aí gera emprego para todo mundo, com uma boa política do pão e circo. Quando a classe trabalhadora tem emprego, ela fica quieta. Uma forma de acalmar os ânimos é intensificar o setor da produção industrial, que vai gerar emprego e, consequentemente, vai fomentar o setor das Forças Armadas, que era necessário. A Alemanha já estava fazendo isso e a Itália deveria estar no mesmo nível bélico do que o seu parceiro. É nesse período que a Itália vai atacar e, consequentemente, anexar a Etiópia sob seu domínio em 1935. Percebam que todos esses avanços bélicos foram ocorridos anteriormente à declaração oficial do início da Segunda Guerra Mundial. Por fim, a Alemanha, em 1938, vai anexar a Áustria, sem problemas, com amplo apoio populacional, até porque o Terceiro Reich está sob a liderança de um austríaco, né? No mesmo ano, forças nazistas invadem o território tcheco sem sofrer nenhuma sanção e repreensão por parte da Liga das Nações. E no ano seguinte, em 1939, Hitlerzinho e Stalinzinho assinam um pacto de não agressão, ou seja, é um pacto onde ambos saem em benefício, porque ambos tinham interesse numa região chamada Polônia. Sabe o corredor polonês? É daí que vem esse termo. De um lado tinha a União Soviética, que tinha interesses no subsolo polonês, que era rico, que seria importantíssimo para o desenvolvimento industrial da União Soviética. O mesmo queria a Alemanha. Então, a Polônia foi fatiada entre os dois. Por isso que a gente chama de corredor polonês, tadinho da Polônia. Por isso que quando estourou a Segunda Guerra Mundial, e o foco da Alemanha era destruir os países que destruíram a Alemanha na Primeira Guerra, quem foram? Isso mesmo, Inglaterra e a França. Você acha que Stalin achou ruim ver Hitler destruindo estados capitalistas? Ele achou pouco. Olha só que pessoa humanitária que era Stalin, né? Lá na Sibéria, rindo. Olha, está lindo. Que merda. Foi mal, eu não resisti. Depois que assina esse pacto de não agressão, a Alemanha invade a Polônia e aí sim, essa invasão é o marco inicial da Segunda Guerra Mundial. Bacana? É isso, pessoal. Por hoje é só. Esse foi o primeiro vídeo sobre o conteúdo da Segunda Guerra Mundial. A gente viu os antecedentes. Bacana? Então, aprofundem o que vocês viram no vídeo. E qualquer dúvida, grita aí que eu escuto aqui. Dou um retorno assim que possível. Então,
Até os próximos vídeos. Tchau para vocês.